Então, queria saber de vocês aqui, quem que tem sofrido com ataque de DDoS, levanta a mão. E quem aqui não tem sofrido com ataque de DDoS, levanta a mão. Ó, temos uns abençoados. Mas qual que é o ambiente atual da internet? Não é uma questão de se eu sofro ou não sofro. Você vai sofrer em algum momento com isso. E o que a gente vai falar aqui hoje é que você tem que estar preparado para quando os ataques começarem. Então, você já tem que saber o que você vai fazer quando os ataques começarem. Porque é a realidade agora. A gente até estava olhando, eu vou mostrar um gráfico mais à frente para vocês, mas a gente não tem hoje momentos de ataque. A gente tem momentos de tranquilidade. E são breves momentos de tranquilidade que a gente tem. Então, quem sou eu? Me chamo Renato Ornelas, sou fundador da OpenX. Eu trabalho com provedor de internet desde 1997. Eu comecei quando eu tinha 17 anos como instalador de internet de escada. Né? Muitos de vocês aqui, pela carinha que eu estou vendo aqui, nem chegou a mexer com internet de escada, que é coisa lá do século passado ainda. Né? E é impressionante a jornada que os provedores empreenderam nesses anos. Né? De que a gente começou lá atrás com a internet de escada e ver um evento como esse aqui, com mais de 20 mil pessoas, é impressionante. Né? Então, fruto do trabalho de vocês, que desbravaram o Brasil afora, colocando fibra ótica e melhorando cada vez mais a conectividade. Eu estudo sobre firewalls desde 2000. Inclusive, este livro aqui, que eu trouxe, é um livro que está até surrado, a lateral dele um dia já foi um amarelo cor de gema de ovo, hoje está todo esbranquiçado, ele está bem acabadinho aqui do lado. Esse é um livro, e é muito o espírito do como a gente faz as coisas na OpenX, né? Porque esse livro aqui, ele traz fundamentos, e os fundamentos não mudam, né? Seja como a gente lida com as pessoas, relações humanas, seja a própria tecnologia. Então, assim, o protocolo TCP/IP foi inventado há muitos anos, né? Ontem eu falei sobre telemetria, falei sobre SNMP, e é um protocolo de 1988 que é muito utilizado ainda, porque ele funciona. Então, essas coisas funcionam. Então, por mais que apareçam coisas novas, os fundamentos permanecem, né? Fundei a OpenX em 2001, lá em Belo Horizonte, e comecei a ter alguns contatos com ataque de DDoS, assim, em maior escala, em 2009, quando eu trabalhava na Unotel, mas naquela época o panorama dos ataques de DDoS eram muito relativos a empresas de hosting, né? Então a gente hospedava os servidores de uma empresa, como eles hospedavam jogos eletrônicos, né? Servidor de jogos, e esses caras que eram alvos de ataque. Então, naquela época, provedores não eram alvos de ataque. Quem eram alvo eram as empresas de hosting, tanto para servidores web quanto servidores de jogos. A gente começou a ter que estudar mais profundamente ataques DDoS logo que a gente começou a operação de link IP da OpenX em 2014. Então, lá naquela época, a gente já teve que começar a estudar sobre detecção, porque aí já começou a ser um problema que começou a afetar os provedores. Então, antes da gente continuar, breves avisos, né? Aqui tem o YouTube da OpenX, né? A gente começou recentemente a postar bastante conteúdo. Essa apresentação, inclusive, a gente está filmando, está com a nossa equipe de filmagem aqui. A gente vai postar depois lá no YouTube, né? No Instagram da OpenX, no meu Instagram pessoal, que está aí também, a gente também tem colocado bastante conteúdo, né? A OpenX está com um stand lá no setor amarelo, stand C35. Fiquem à vontade para nos visitar, para trocar uma ideia, para conhecer mais sobre os nossos produtos, porque a gente faz bastante coisa para esse mercado de provedores, né? E no final da apresentação, eu vou disponibilizar um QR Code para vocês fazerem um download do PDF desses slides que a gente vai falar sobre eles aqui hoje. A internet é mais importante do que nunca, né? Principalmente depois da pandemia. A pandemia foi um grande acelerador para a digitalização de vários serviços, né? Teve muita coisa que, da noite para o dia, há 4 anos, que teve que ficar digital. As pessoas estavam trabalhando no escritório, de repente, um belo dia, uma segunda-feira, 16 de março de 2020, galera, todo mundo vai para casa, a gente vai ter que trabalhar de casa. Então, a gente passou a ter que trabalhar de casa, trabalhar através da internet, a gente teve que passar a consumir, nos alimentar, né? De pedir iFood, pedir mercado. A gente teve que nos divertir, né? Naquela época, os shows, não tinha como a gente ir em show, como é que a gente tinha que fazer? Era live. Então, tudo ficou na internet, cada vez mais. Graças a vocês, que se não fossem os provedores de internet naquela época, tenho certeza que o enfrentamento da pandemia teria sido muito mais difícil, né? A tendência é que o tráfego exploda cada vez mais, principalmente porque agora a gente está vendo a questão da inteligência artificial,
experiências mais imersivas. Então, óculos de realidade virtual, a Apple lançou o dela recentemente, o Facebook já tem um deles. Então, tudo isso vai gerar muito mais tráfego do que a gente tem hoje em dia. E a gente não pode mais se dar ao luxo de ficar de fora. Antigamente, o cliente só reclamava quando a internet estava fora. Hoje em dia, não. O cliente reclama: eu fui ver um story no Instagram, lá deu 3 voltinhas, ele não apareceu. O cliente já liga no suporte e reclama. Então, assim, hoje em dia, não pode ficar fora por muito tempo. É qualquer pequena interrupção, qualquer diferença na latência já gera uma insatisfação do usuário. E qual que é a ameaça que a gente tem que enfrentar hoje em dia? Essa ameaça são os ataques DDoS, né? O que são os ataques DDoS? Os ataques DDoS é um tipo de ataque não intrusivo, então, ele não visa invadir os seus servidores, não visa roubar seus dados, ele não visa fazer isso, ele visa causar estrago. Algumas vezes, o ataque DDoS, ele pode ser uma cortina de fumaça para a pessoa invadir. Enquanto ele vai lá e gera ataque DDoS, você está lá alerta para se prevenir do ataque DDoS, os caras podem invadir. Mas não é muito a realidade que a gente vê no mercado de provedores, no nosso mercado. Mas existem empresas que sofrem com isso, os ataques DDoS, para depois o cara usar aquilo para poder fazer a invasão. Dependendo do tipo de equipamento que você usa, uma pequena quantidade de tráfego já é suficiente para causar estragos, né? Então, tem alguns equipamentos que têm um processamento um pouco mais baixo, pouco tráfego já vai gerar um grande estrago, né? E o que significa DDoS? Né? É ataque de negação de serviço distribuído. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: poxa, Renato, da onde que vem o ataque? Cara, é distribuído, ele vem de vários lugares, né? Então, não tem como você saber. Exatamente o D ali na ponta é que são múltiplas origens. Então, não tem como a gente saber da onde que ele veio. E, na real, não importa. Falar um pouco sobre os tipos de ataque DDoS. O primeiro tipo de ataque é volumétrico, e quando a gente fala volumétrico, pode ser duas coisas que podem ter muitos bits por segundo, ou seja, ele vai gerar muito tráfego. Então, isso vai gerar muito tráfego, o quê? Pacotes muito grandes. Muitos pacotes, e esses pacotes sendo muito grandes, vai gerar um grande volume de tráfego. Então, o que ele vai causar lá no seu provedor? Ele vai saturar o seu link. Imagina que o cara manda lá, você tem um link lá de 10 GB, o cara manda 20 GB de tráfego, vai atolar completamente o seu link, a sua entrada no provedor, e nada vai passar. É como se fosse um grande engarrafamento. Todo mundo aqui de São Paulo querendo descer para a praia ao mesmo tempo, você não consegue chegar lá. É um trajeto que você faz em meia hora, mas está tudo engarrafado, você não chega, você vai querer desistir, enfim. É mais ou menos isso, né? O volume também pode ser o volume de pacotes. Então, se você olhar lá no gráfico em bits, pode ser que você não vai ver uma grande diferença, mas é uma quantidade muito grande de pacotes pequenininhos, num volume muito grande, aí vai causar outro problema, que é o aumento de processamento naqueles equipamentos que não suportam uma volumetria muito grande de pacotes. Tem alguns ataques que são baseados em protocolos, então, assim, às vezes um protocolo, igual a gente falou, um protocolo muito antigo, ele não foi criado com uma mentalidade de segurança, às vezes é um protocolo que tem 20 e tantos anos que ele está em operação, então, hoje em dia, alguém pode achar uma falha naquele protocolo, é impossível de você remediar, igual a gente falou ontem lá, o SNMP foi criado em 1988. Se alguém achar um problema nele hoje, ele é massivamente utilizado, é impossível você imaginar que em 20 anos vai estar resolvido isso, porque você tem muito equipamento legado usando aquele protocolo. Às vezes você vai ter falhas em aplicação, então, como aquele protocolo foi usado alguém escreveu algum software, escreveu com algum bug, aquela versão do software tem uma vulnerabilidade que vai acabar causando um ataque DDoS. Esse tipo de problema é mais facilmente resolvido, porque você pode atualizar o software e aquele problema vai ser sanado, né? Mas é por isso que é importante a gente estar sempre atualizando, mantendo os softwares atualizados. Os ataques de amplificação, carpet bomb e hit and run, nós vamos ver com mais detalhes agora. Então, o primeiro tipo de ataque que a gente vai analisar são os ataques de tipo reflexão e amplificação. Então, o que é esse tipo de ataque, o que ele vai fazer? Então, esse cara aqui, quando a gente está falando aqui atacante, é o cara que está orquestrando o ataque. Não é necessariamente o cara que quer destruir o seu provedor, que quer afetar os seus clientes. É o cara que o dono do provedor, o cara que está querendo atacar o seu provedor, ele está contratando para gerar o ataque. Então, esse cara, ele controla uma série uma botnet, né? Uma série de equipamentos que foram infectados. Por exemplo, você tem lá aquelas DVR lá, no que você instalou, o seu cliente instalou um DVR lá, ele foi infectado, e o atacante agora ele tem controle sobre aquilo. E ele o atacante, ele vai explorar uma falha em algum protocolo
para poder gerar o ataque. Como é que ele vai fazer isso? Então, imagina que ele vai falar o seguinte: olha, gera um pacote para esses servidores que estão vulneráveis. Por isso que a gente falou que algumas falhas são em protocolos. Então, assim, gera um pacote, só que o IP de origem do pacote é o IP desse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai mandar um pacote, o servidor vai mandar a resposta para quem? Não vai mandar para cá, porque o IP de origem foi o lá da vítima. Então, ele vai para cá. A gente puder observar aqui nas setas, cada vez isso aqui vai aumentando. Porque muitas vezes a pergunta que eu vou fazer para aquele protocolo, a resposta é muito maior. Por exemplo, quando você chega para sua Alexa e fala: Alexa, bom dia. Minha pergunta foi pequenininha. O que a Alexa fala? Bom dia, Renato. Hoje o dia agora está fazendo 17 graus, o dia está ensolarado, vai fazer 28 graus ao longo do dia. Aqui está um resumo das notícias. Então, a resposta que ela me deu foi muito maior do que a pergunta que eu fiz. E é exatamente porque a gente fala amplificação. Então, esse cara aqui, ele vai mandar um comandinho muito pequeno, falar: gente, ataquem o IP tal. Esses caras vão mandar pacotes pequenos para os servidores e a resposta daqueles servidores vai ser muito grande. Então, isso vai causar um atolamento lá naquela vítima. Então, existem vários protocolos que podem ter falhas que vão ser explorados, e aí a gente tem um fator de amplificação. O fator de amplificação é exatamente o seguinte: o quão maior é a resposta versus a pergunta que eu fiz. Então, por exemplo, se a gente olhar lá o DNS, é 54. Isso significa o seguinte: que se eu mandar 1 megabit para um servidor DNS vulnerável, a resposta que ele vai mandar é 54 vezes maior do que aquilo, é 54 mega. Tá? Então, por exemplo, até hoje, o recorde de amplificação foi um serviço que se chama Memcache. Mas lembra como a gente viu agora há pouco que tem algumas falhas que são na aplicação e algumas falhas que são em protocolo. Então, falhas que são em aplicação são mais facilmente corrigidas. Então, essa falha foi corrigida. Por isso que esse tipo de ataque aqui não é tão destrutivo. Primeiro, que era uma falha na aplicação, e segundo, porque ela não é um serviço muito popular. Então, na OpenX, por exemplo, o DNS é um serviço que, se a gente parar os servidores DNS, a internet para. A gente fez uma contabilidade essa semana aqui, se não me engano, a gente administra mais ou menos uns 200, 250 servidores DNS. E a gente administra um único servidor Memcache, que é dentro da própria OpenX, esse servidor não está disponível publicamente na internet. Então, por isso que o ataque DNS é muito mais destrutivo, porque é um serviço muito mais comum e é um serviço que a falha está no protocolo, nem tanto na aplicação. Aproveitar o momento que nós estamos falando de amplificação, uma coisa que a gente vê muito comum, muita gente falando sobre o tal do ataque na porta zero. Não existe isso de ataque na porta zero. É um erro de interpretação das pessoas que não entendem que a gente falou lá os fundamentos. Então, o que acontece? Lembra que eu mandei uma pergunta lá pequenininha, bom dia, Alexa, e a resposta foi muito grande. Essa resposta muito grande não cabe num único pacote. Então, o servidor DNS gerou uma resposta grande. Se a gente conhece como é que funcionam os protocolos de rede, aquela resposta ela tem que ser quebrada em pacotes menores, porque a internet é uma rede de transmissão de pacotes. Então, aqueles pacotes menores, eles vão ser fragmentados e somente no primeiro pacote que tem um cabeçalho UDP. Todos os outros pacotes vai ter só dados. Então, quando o seu roteador vai olhar o flow, como ele não está vendo o cabeçalho, ele não sabe de que porta que é. Então, assim, uma boa ferramenta de flow não vai mostrar a porta zero. Ele vai mostrar vazio. A gente usa o Kentik, por exemplo, a porta lá é vazio. Não é porta zero. Mas muita gente interpreta isso: nossa, estou tendo ataque na porta zero. Não. Porta zero são pacotes, são os fragmentos do pacote. São todos os outros pacotes, exceto o primeiro, porque só o primeiro pacote que possui a informação de qual é a porta. Todos os outros não têm. Então, esse é um erro de concepção muito, muito comum. Temos agora os ataques, que é o mais comum, que são os ataques do tipo hit and run. Imagina, acho que muita pela cara aqui do pessoal aqui, acho que muita gente já deve ter feito isso, mas imagina aquele moleque que foi lá, tocava a campainha e saía correndo. Aquele negócio causa um incômodo muito rápido, porque você vai parar o que você está fazendo, atende o interfone, oi, não tem ninguém. Então, é isso que causa. Então, o ataque hit and run é exatamente isso. Não é um negócio que causa um grande prejuízo, não é um negócio que mas gera um incômodo muito rápido. Então, é um ataque que de curtíssima duração, a gente vê ele dura em média entre 45 a 90 segundos, a mitigação, ela se torna muito complicada para quem trabalha com mitigação baseada em detecção. Quem depende de perceber o ataque para fazer alguma coisa. Porque até que você percebe o ataque, muitas vezes ele já cessou. Então não adianta nada eu tomar alguma atitude se o ataque já cessou.
O impacto eu já sofri. Então, o que os caras que geram esse ataque fazem é isso. Ele ataca, 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 e só vai gerando aquele leve incômodo, como se fosse aquele moleque tocando o interfone toda hora e te enchendo o saco, né? E se a gente analisar friamente o que está por trás dele, muito provavelmente é alguém que entende profundamente como funcionam as mitigações. Porque o cara criou algo que gera exatamente o tipo de resposta que ele quer, mas sem precisar ficar gastando muito com isso. Porque o atacante ele também tem custo com o ataque, né? Então, quando ele faz isso, ele não tem tanto custo, porque o tráfego que ele tem que gerar é muito pequeno. Esse aqui é um exemplo que a gente pegou de um cliente nosso, que a gente pegou, então, olha a quantidade de ataques que a gente tem. Cada pico vermelho desse aqui é um ataque. Então, esse cliente recebe muitos ataques o dia inteiro, né? Não é igual antigamente, que os ataques duravam 1 hora, 2 horas, 24 horas. Não, hoje em dia são centenas, milhares de ataques durante o dia, todos eles muito rapidinhos. O outro tipo de ataque também que é muito comum é o que a gente chama de carpet bomb, né? Então, é outra coisa, outra tecnologia que foi desenvolvida. Tecnologia não, né? Que a gente pode chamar que bandido inventa tecnologia, né? Mas é outra técnica que os bandidos usam para causar um estrago muito grande. Por que eles percebiam? Que eles geravam um tráfego muito grande para um único IP. Então, o provedor ia lá e conseguia bloquear aquele único IP, cessava a ameaça. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a gerar ataques menores, mas para muitos IPs ao mesmo tempo. Então, eu não posso bloquear. Se eu bloquear todos os meus IPs ao mesmo tempo, efetivamente eu estou negando o meu serviço. Eu estou tirando o meu provedor do ar de uma maneira intencional. Se eu bloquear todos os meus IPs, eu saio do ar, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, você imagina, por exemplo, se eu gerar 10 megabits de tráfego para 1/22, eu vou gerar 10 GB, né? Então, é um negócio que é muito difícil de detectar. Tem algumas ferramentas que eles ainda não, até hoje, uma das ferramentas mais populares do mercado, não são capazes de combater de uma maneira eficaz esse tipo de ataque carpet bomb, que é atacar muitos IPs ao mesmo tempo. E por que todos nós, provedores, operadores, precisamos agir? Porque os ataques não dão trégua. Esse gráfico aqui a gente pegou no início da semana, pegando os últimos, acho que os últimos 10 dias. Então, isso aqui é o total de ataque que a gente mitigou. Se a gente olhar aqui, a gente teve pequenos picos, momentos de tranquilidade. Não é igual antigamente que a gente tinha picos de ataque. Hoje a gente tem picos de tranquilidade. Essa é a realidade. A internet hoje é isso aqui. É ataque para todo lado o tempo todo. Pode ser que esses ataques não estão indo para vocês, mas sempre tem alguém sendo atacado a todo momento. Não temos trégua. E qual que é o risco de não fazer nada? Qual que é o risco de ficar sentado esperando os ataques começarem? Primeiro, que é o mais imediato, é o cancelamento de clientes. Seu cliente vai ficar, não, a minha internet parou, não funcionou hoje, cansei desses caras, vou contratar um outro, né? Tem também um grande problema hoje que são reclamações das redes sociais, que o cliente vai lá e começar a entrar no Facebook, lá no Instagram, e vai lá falar assim, desde que instalou, nunca funcionou. Quem aqui já ouviu isso aí, o cliente falar? É isso aí. Ah, nunca funcionou. Causa danos à reputação do seu provedor, né? Porque mancha a sua imagem, porque você não está conseguindo entregar o serviço que o cliente espera e que você gostaria de entregar para o seu cliente. Causa uma grande sobrecarga, uma perda de foco no seu time técnico, porque ao invés de eles estarem ativando clientes, desenvolvendo um serviço novo, eles estão lá tendo que focar em como resolver aquele problema do ataque. Isso vai causar um entupimento em toda a sua parte de atendimento. O telefone vai dar uma fila no atendimento telefone, seus atendentes vão ficar sobrecarregados, o WhatsApp vai ficar. Então, o seu cliente vai sentir que ele não está sendo atendido. E, para mim, o pior que acontece é a perda de confiança. A perda de confiança aconteceu com um cliente nosso, ele, por indicação, ele procurou a gente para resolver um problema de um ataque que ele estava sofrendo. E o que ele me falou é o seguinte, Renato, tem 3 dias que eu estou sofrendo com ataque DDoS. E o seguinte, cara, teve cliente meu que ligou para cancelar, eu fui olhar, abri o histórico do cliente, ele nunca tinha aberto nenhum chamado. Foi aqueles 3 dias, foi o suficiente. O cara já era meu cliente há 5 anos, aqueles 3 dias foram suficientes para o meu cliente falar, cara, não dá mais para esse cara, não dá mais para eu manter esse provedor, eu vou contratar um outro provedor. E muitas vezes não dá nem para você tentar reverter, porque o cliente já foi atrás de outro operador, já contratou outra internet, quando você veio já era. Então, é muito importante você estar preparado para o cliente continuar sempre confiando em você. Falar um pouco como a gente pode fazer para detectar os ataques DDoS. Primeira forma que a gente pode fazer é usar o nosso gráfico de consumo. Então, se do nada
começou a ter lentidão, reclamação, alguma coisa, você abre o seu gráfico lá dos seus fornecedores de trânsito IP e se depara com uma curva dessa, uma linha reta para cima, cara, provavelmente você está sendo vítima de ataque. Se não aconteceu nada de diferente na sua rede, não tem nada extraordinário acontecendo. Na época, por exemplo, da pandemia, nas lives, se você olhasse o gráfico nosso lá com o YouTube, acontecia isso. Porque todo mundo ia lá ao mesmo tempo ver a mesma coisa. Aí, pô, Marília Mendonça ia lá para as alturas, Henrique e Juliano ia lá para as alturas. Mas não tem uma live, não tem nada acontecendo. Isso, às 2 horas da tarde acontece isso, provavelmente você está sendo vítima de ataque. É uma maneira boa de você detectar? Não, mas é um indício, é melhor do que nada. A segunda forma que a gente pode fazer é fazer um mirror, né? O mirror é o seguinte: você vai pegar todo o tráfego que está passando dentro da sua rede, jogar para um servidor para você analisar. Qual que é o problema disso? Primeiro, você tem que ter uma máquina que aguentasse todo o seu tráfego. Na rede da OpenX isso seria impossível. A gente não consegue conceber um servidor que eu conseguiria jogar todo o meu tráfego para aquele servidor para que eu pudesse analisar e tentar achar um padrão de ataque. E para você analisar todos os pacotes que estão passando na sua rede, você vai precisar de um poder computacional muito grande. Né? Então, assim, uma máquina razoável, você vai conseguir processar 10, 20 GB de tráfego. Para processar 100 GB de tráfego, você vai precisar de uma máquina muito poderosa. Então, em termos práticos, não é viável a gente usar a Port 1000. Lá na OpenX, para nossa solução de mitigação, a gente até tem Port 1000, que às vezes tem algum caso muito específico, alguma coisa que passou pelas nossas defesas, que a gente faz o Port Mirror, vai lá com a lupa, acha alguma coisa no pacote e aí cria a nova vacina para poder impedir que aquele ataque atinja outros clientes. O que é a tecnologia que a gente mais usa para poder fazer, então, a mitigação? É uma tecnologia que se chama Flow. Eu gosto de falar que o Flow é como se fosse, fazer uma analogia com uma conta de telefone, né? Quando você recebe uma conta de telefone, eu não tenho lá todas as ligações, assim, não tem o conteúdo da conversa, mas ele vai ter que dia que eu liguei, para quem que eu liguei, quanto tempo eu fiquei falando com aquela pessoa. Então, essas informações, muitas vezes já são suficientes. Por exemplo, se eu liguei para uma clínica, depois eu liguei para um laboratório, depois eu liguei para um médico, para um cardiologista, provavelmente estou com um problema no coração. Então, só com aqueles metadados, você já consegue ter insights sobre o que está acontecendo. Então, o Flow é uma forma resumida e enriquecida, porque ele vai colocar uma série de informações ali, de qual ASN que está indo, de que interface que entrou, que interface que saiu, vai trazer todas aquelas informações para você ter uma visibilidade melhor do tráfego. Existem duas formas de flow que são mais usadas. O que a gente chama de NetFlow, que é usado mais em roteadores, que ele traz os dados bem enriquecidos, ele traz muita informação, a SPF, a quais communities estavam marcadas, que interface que entrou, que interface que saiu, é muito detalhado. E tem o S-Flow, que ele vai ser um pouco mais rápido, mas ele não vai trazer tantas informações. O S-Flow, ele vai pegar o inicinho do pacote e mandar para o analisador de tráfego. Então é uma forma. É quase que parecido um pouco com o Port Mirror, só que você vai ter muito menos detalhes, né? Porque o Port Mirror ele vai mandar todo o tráfego. Esse aqui ele vai mandar alguns pacotes, só um pedacinho dele. Então, às vezes, assim, a informação que eu preciso está mais pro final do pacote, eu não vou ter. Algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer a detecção de ataques, ferramentas que usam tecnologia de flow, né? A primeira que a gente pode falar é o FastNetMon. É uma ferramenta que lá no início, quando a gente falou lá em 2014, que começou a sofrer com isso, era uma ferramenta que era muito útil, porque os ataques, como eu falei no início, eles eram direcionados a um único endereço IP. Então, se ele é direcionado a um único endereço IP, tranquilo, o FastNetMon ele detectava para qual IP, colocava aquele IP no black hole, né, numa lista negra, e já era. Vamos falar sobre mais à frente as técnicas de mitigação. O Vanguard é a ferramenta que a gente mais recomenda hoje para os nossos clientes instalarem, né? O Vanguard ele é muito poderoso, ele é uma ferramenta otimizada e o melhor dela é que ele tem um custo muito acessível, né? Então é uma ferramenta muito barata, inclusive o Rafael tá ali, o cara que é especialista em Vanguard, né? Dá curso, o cara saca pra caramba, né? Então, é uma excelente ferramenta. A gente usou o Vanguard durante muitos anos. Esse foi o primeiro ano que a gente não renovou, por causa que a nossa ferramenta está funcionando muito bem e a gente tem outras ferramentas mais sofisticadas para analisar o tráfego. Mas todos os nossos clientes de consultoria, a gente recomenda e instala o Vanguard para eles. Né? Existe um software que chama Arbor, que é que a maior parte das operadoras usam. É um software que é muito, muito, muito caro. Então, assim, quando a gente fala do Arbor e fala do Vanguard, por exemplo, o Vanguard é um software que custa $600 por ano para cada roteador que você tem. O Arbor, a gente conhece gente que gastou mais de R$ 1.800.000 para instalar o Arbor na rede deles. Então, assim, é outro patamar,
né? E o Arbor, por ser um software muito mais sofisticado, requer um piloto muito mais bem treinado. Então, normalmente, as operadoras não têm esse piloto super bem treinado, então não performa muito bem, né? Tem também o Kentik, que é uma ferramenta de análise de flow, ele tem insights valiosos sobre a DDoS, é o que a gente usa hoje, é o que permitiu a gente criar também essa parte do como a nossa solução funciona hoje, é porque a forma como o Kentik trabalha é a melhor ferramenta de flow que tem no mercado, né? Também é bastante caro, né? Mas pro tamanho da rede da OpenX é algo que fez bastante sentido, né? E tem o Nimbus, que é uma ferramenta gratuita que também roda na nuvem e que vai trazer alguns insights legais. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos. Essa aqui é a tela de detecção de ataques do Vanguard, né? Então, aqui ele traz quais IPs estão sendo atacados, qual o tipo de anomalia que ele detectou, qual é a velocidade. Então, ele vai trazer tudo aquilo em cima. E o que é muito legal do Vanguard é que você tem IPs diferentes com propósitos diferentes. Então, você cria grupos diferentes. Então, por exemplo, um IP que eu dei para clientes corporativos, ele tem um perfil de comportamento. E eu quero detectar anomalias naquele perfil. IPs públicos que eu dei, por exemplo, para um cliente residencial, é um outro perfil. Agora, o IP que eu coloquei lá no meu CGNAT é diferente. Imagina, eu dei um IP para um cliente residencial, é normal que aquele cliente residencial use mais do que 50 mega? Não é normal. Se você tiver tráfego acima de 50 mega, é uma anomalia. Agora, se eu peguei aquele IP e botei no CGNAT, talvez 50 mega é ok. Talvez 200 mega seja ok. Talvez 300 mega naquele único endereço IP seja ok. Então, o Vanguard vai permitir que você parametrize esse tipo de informação. Aqui tem a tela do Nimbus. O FastNetMon, a versão gratuita dele é uma interface... Nem sei se ainda está assim, tá? Na época que eu usava, era uma interface texto que você não conseguia parametrizar por blocos de IP. Como a gente faz, então, para prevenir os ataques DDoS, né? É muito importante frisar que o que a gente vai falar aqui de prevenção não vai impedir que você se torne alvo, porque um atacante obstinado, ele vai conseguir. Da mesma forma que não adianta você chegar, aumentar o muro da sua casa, colocar cerca elétrica, colocar isso não vai impedir que a sua casa seja invadida. Ela vai dificultar. E muitas vezes, ao dificultar, o cara vai procurar um alvo mais fácil. E o principal é que a questão, por exemplo, do anti-spoof, que é impedir que IPs forjados saiam da sua rede, é como se fosse uma vacina. Quando a gente fala de vacina, a vacina nem é tanto para me proteger, é mais para proteger a sociedade como um todo. Porque se todo mundo estiver vacinado, você vai impedir que aquele vírus se dissemine para todo mundo, né? Então, é muito importante que essas medidas sejam tomadas para proteger como um todo. Se todo mundo adotasse o anti-spoof é, por exemplo, no roteador Huawei, no roteador Juniper, é um simples comando que você vai colocar lá nos seus clientes PPPoE que vai impedir que saia tráfego forjado de dentro da rede do assinante. Se você fizer essa simples configuração, você já vai ajudar demais, porque a sua rede não vai ser mais um vetor de disseminação de ataques, né? É muito importante também que você faça a configuração correta do serviço. Como a gente falou, tem alguns protocolos que têm falhas, mas a gente consegue fazer configurações para impedir que aquelas falhas sejam exploradas. Por exemplo, servidor NTP é um grande vetor de ataque, é uma simples configuração que você coloca lá, que é um comando que não vai permitir que o seu servidor seja explorado para poder gerar ataques a partir dele. MikroTik, por exemplo, se você MikroTik ativa o servidor DNS do MikroTik e não faz a CL, automaticamente você já é um vetor de ataque DNS. Automaticamente, porque ele não tem ele deixa qualquer IP da internet pegar o seu MikroTik e fazer consultas. Eu mando um pacotinho pequeno, aquilo vai virar um pacote gigante. Muito importante também fazer filtro de portas para clientes residenciais. Para quem usa aquela ferramenta Nimbus lá, é muito interessante porque ele vai te dar um relatório do que ele viu de tráfego para portas vulneráveis dentro da sua rede. Vai ser mais fácil de chegar, achar e fazer aquelas correções. Então é importante você estar de olho nisso daí. Outra ferramenta muito legal é o radar da Creator, que ele vai trazer aqui os seus endereços IPs, qual vulnerabilidade que ele encontrou. Então, você ficar de olho nisso daqui vai te ajudar a fazer as correções dentro da sua rede. Então, por exemplo, imagina que um cliente meu recebeu um IP, um cliente corporativo recebeu um IP público e colocou no MikroTik lá e fez uma configuração incorreta. Automaticamente ele é um vetor de ataques. Então, eu ficar de olho nisso aqui, vai aparecer aquele IP lá. Opa, o cliente, empresa fulano de tal, por favor, vamos fazer a configuração certinha no seu MikroTik para evitar problemas? Sugestões de configurações do firewall dos seus clientes residenciais, né? Você bloquear portas abaixo de 1024, como a gente falou lá, normalmente os protocolos que são vulneráveis são os protocolos muito antigos,
E aqueles protocolos muito antigos foram os primeiros criados, então eles são os abaixo da porta 1024. Por exemplo, a porta 10.001, que é usada para gerência de Ubiquiti, quem aqui já sofreu com aquele problema que teve no Ubiquiti, que todos os roteadores, todos os AirGrid foram invadidos, teve gente que perdeu mais de 1.000 antenas, né? Então foi uma época que era uma vulnerabilidade num equipamento que foi explorado e aí já era, né? Se você tem algum servidor main cache na sua rede, bloqueia. Como assim? É um serviço que normalmente não tem menor necessidade de estar disponível na internet, faz sentido você bloquear direto lá na borda, né? É muito importante também você bloquear a porta de gerência da CPS. Tem gente que não bloqueia até hoje, então às vezes algum cliente permitiu algum acesso e vai ser explorado aquilo lá. E uma porta, por exemplo, a 1900, são portas que são vetores de ataques de amplificação. Então isso tudo você já bloqueia direto ali na sua borda para evitar que eles sejam vetores de ataque. É muito importante você ter um monitoramento contínuo, então você tem que ter ferramentas capazes de monitorar e acompanhar tudo que está acontecendo na sua rede para que você haja rapidamente. Você não pode esperar que o seu cliente reclame. Você só começar a agir depois que o seu cliente já está reclamando, que às vezes isso é tarde demais, você vai abalar a confiança, aquilo que a gente falou lá atrás. Muito importante também você fazer teste de vulnerabilidade. Então você está de olho nos equipamentos que você usa, ver se saíram versões novas de software. Então, por exemplo, a gente tem um hábito na OpenX, a gente lá usa roteador Juniper. Então, toda vez, a gente recebe lá, toda vez que a Juniper lança uma nova versão, a gente recebe um e-mail, ó, saiu a versão nova. Deixa eu ver o que eles corrigiram lá. Opa, isso daqui é um problema. Deixa eu aproveitar, vou marcar a janela para atualizar todos os meus roteadores para corrigir aquele problema, né? Principalmente, você tem que ficar de olho, então, nos seus equipamentos da sua rede e ficar de olho também nos equipamentos que você coloca lá no cliente. Então, teve o pessoal também, teve o caso do Ubiquiti, teve o pessoal de TP-Link, esqueci qual era exatamente o equipamento da TP-Link, mas teve uma vulnerabilidade de TP-Link, que também teve cliente nosso que perdeu 5.000 roteador que estava lá na casa do cliente, né? Teve que entrar e sair reconfigurando. Então, imagina só, quanto que custa uma visita técnica e pior, quanto custa uma visita técnica numa massiva, que tem 5.000 clientes seu fora do ar. É um problema muito grave. Então, você tem que ficar de olho e ficar atualizando. É muito importante, então, você contar com aliados nessa luta, né? Então, a principal coisa que você tem que saber é o seguinte: você tem link sobrando? Se você não tem link sobrando, qualquer coisa vai atolar o seu link. E qualquer coisa vai gerar um problema. Então, quando a gente fala link sobrando, pode ser que é o seguinte: eu tenho um link de 10 GB, mas ele está entregue numa porta de 100, ele tem burst, né? Ele vai conseguir, se eu precisar usar 20, 30, 40, 50 GB, eu vou poder usar. Beleza, você está mais tranquilo. Agora, se já está muito perto do limite, qualquer coisinha a mais, você já vai ser impactado. Outra coisa muito importante é que os seus fornecedores de trânsito, eles têm que ser um parceiro seu nessa luta. Então, eles já têm um link mitigado, eles são capazes de mitigar. Então, assim, converse com eles e saiba, cara, você já tem alguma medida de proteção contra ataques DDoS? Se acontecer um ataque direcionado ao meu provedor, o que vai acontecer? Tem algumas operadoras que simplesmente você está sofrendo um ataque, ela vai lá e te derruba. Então, se ela não tiver nenhuma medida que vai te ajudar, você tem que correr atrás de alguma medida você mesmo. E quem são os inimigos, né? Um caso muito antigo, quando a gente fala na internet, tudo acontece muito rápido, né? Era chantagem e extorsão. Então, até alguns anos, dos 2 anos atrás, era o caso mais comum. Então, você estava sendo atacado, o cara entrava em contato por telefone ou entrava no WhatsApp da empresa e o cara falava: ó, eu estou aqui causando esse problema aí no seu provedor, vou suspender por 20 minutos para te provar que sou eu. Suspendia o ataque. Tá vendo? Volta o ataque. Então, se você não me pagar X de Bitcoin, eu vou continuar com esse ataque. Depois eles migraram para o Pix. Quando eles migraram para o Pix, né, o Brasil inventou essa tecnologia, a gente consegue rastrear, a polícia conseguiu achar isso de uma maneira mais fácil, né? Tem um outro tipo de problema que é concorrência. Olha, eu nunca vi isso acontecer na prática, tá? Mas a gente ouve pessoas falando isso, que às vezes ele entra no novo mercado, abre um novo bairro e logo em seguida ele começa a sofrer ataque. Então, pode ser que existam empresários que vão fazer esse tipo de concorrência desleal com você, né? Ou até ele vai entrar no seu mercado, ele vai tentar desestabilizar a sua operação para causar a perda de confiança e tomar os seus clientes, né? É, é um pouco mais incomum hoje em dia, olhando do ponto de vista dos provedores de acesso, mas o público gamer era um grande cara que gerava ataques, né? Porque o cara estava prestes a assumir a liderança no ranking do jogo tal, os caras descobriram o IP dele, o que provedor que ele estava usando, começava a atacar o provedor
para o cara não ter desempenho bom no jogo, porque o jogo é muito sensível à latência, né? Então, era muito causado isso, né? Esse caso aqui eu até vi na prática, tá? Retaliação. O que que acontece? Você tem lá CPS no seu provedor que não está atualizado, você não tomou as medidas de proteção, você vai gerar ataque, alguém vai usar a sua estrutura para atacar alguém. E esse alguém vai ver que o ataque está partindo do seu provedor, ele vai te atacar de volta. Isso aqui eu vi acontecer mais de uma vez. Tá? Isso daqui, por isso que eu falei, é muito importante você adotar medidas de prevenção, para você não ser parte do problema. E ao não ser parte do problema, você acaba deixando de ser um alvo também, né? Também se fala que as questões das guerras, né, influenciam de uma maneira ou de outra, né? Recentemente, há uns 2 anos, teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, recentemente a guerra lá em Israel. Então, se falam que às vezes o Brasil tirou a embaixada de Israel, então aumentou a quantidade de ataque. Se isso é verdade, não nos importa. E o principal é isso. O que adianta eu saber quem está me atacando? O que importa é o dano que eu estou sofrendo. O que importa é o impacto que tem para os meus assinantes. Então, não vai adiantar nada eu saber quem está me atacando. Como que a gente enfrenta um ataque, então, pessoal? Primeiro, a gente tem que ter um plano de ação. Você já tem que saber o que você vai fazer quando o ataque começar. Então, você tem que ter ferramentas de detecção. Não dá para você contar com um gráfico. Ainda mais se você tiver um gráfico que ele atualiza a cada 5 minutos, é tarde demais. Inclusive, se você tem um gráfico que atualiza a cada 5 minutos, entra um ataque grande, você só vai ver uma parte dele. Porque entrou um ataque lá de 10 GB, seu gráfico é de 5 minutos, ele vai aumentar 2 GB no seu gráfico. Às vezes você nem vai perceber. Você tem que ter um link com alguma operadora que vai te ajudar nesse processo. Você tem que coletar muitas informações. Então, naquele caso de extorsão lá, você tem que coletar que número que entrou em contato, qual que foi o Pix que pediu, passar tudo isso e fazer a denúncia para a polícia. A polícia brasileira age muito bem. A gente já participou de algumas forças-tarefa que conseguiu prender os bandidos. Aquele caso famoso lá do Guerreiro foi através de um cliente da OpenX que fez a denúncia, correu atrás e o cara foi preso. Né? Se está preso até hoje, eu não sei, mas o cara foi preso. Aquele cara lá de 2022 que pediu Pix, também a gente participou da força-tarefa, pegaram os caras rapidamente. Era um cara lá do Rio Grande do Sul. Né? E é muito importante, pessoal, que se voltar aos casos de extorsão, não pague o criminoso. Porque se você pagar o criminoso, o cara vai voltar e te atacar de novo o dia que ele precisar. Ou vai falar com o amigo dele, aquele lá paga. Né? Então, se você pagar, você vai estar alimentando esse crime. Você vai estar ajudando cada vez mais outros provedores, você vai financiar outros crimes, porque o cara vai querer ganhar aquele dinheiro fácil. Então, o melhor caminho é ir atrás da polícia. Então, é muito importante lá no nosso plano de ação coordenar a resposta. Então, você tem que manter todo mundo sabendo o que está acontecendo na empresa. Então, começou um ataque, o time técnico tem que avisar para o atendimento. Pessoal, nós estamos sob um ataque de DDoS, a gente já está trabalhando para resolver e manter eles informados, para que o suporte não saiba o que está acontecendo e ficar perdido. Então, essa comunicação é muito importante. Então, tanto internamente quanto externamente. Se eu dependo de alguém para me ajudar na mitigação, começou um ataque, eu tenho que falar com eles. Se eu não tenho um time interno que faça isso, eu tenho que avisar para minha consultoria, para eles me apoiarem naquele momento do ataque. Isso aqui para a gente na OpenX é o mais importante. Transparência é fundamental. Então, assim, a gente sempre gosta de manter os clientes informados sobre tudo que está acontecendo, né? Você não pode permitir que a má notícia seja dada por terceiros. Então, se você está sofrendo alguma coisa, cara, vai lá e fala, olha, nós estamos sofrendo um ataque de DDoS, mas já estamos trabalhando para resolver, porque senão o seu concorrente pode falar, ó, tá vendo aquele provedor lá? Ele não tem estrutura boa e tal, por isso que ele está com aquilo ali, está acontecendo isso. Então, você tem que levantar a mão e falar. Você que tem que ser o detentor da narrativa. Você que vai contar essa história. E quando você tem clientes provedores, você tem que avisar eles. Ó, vocês estão sob ataque. Vamos te ajudar a resolver isso, porque você tem que ser parceiro. Porque às vezes um cliente provedor, às vezes o provedor atende outros provedores, né? Aquele cliente provedor, ele vai acabar te derrubando. Porque o ataque que ele está tomando é muito grande. Então, você precisa de coordenar tudo isso com eles também. Falar agora um pouco sobre as mitigações, né? Então, a gente procurar lá, digitar no Google mitigar, muita gente acha que mitigação é plan, acabou o ataque. Não é. Mitigar é acalmar, é deixar menos dolorido, é deixar o negócio mais suave. Isso que é mitigar. Então, só que é óbvio que é o seguinte, eu peguei um ataque de 400 GB, transformei num ataque de 100 GB, eu mitiguei? Mitiguei. Mas ainda assim destruiu o provedor lá na ponta, né?
Então, o que a gente busca é realmente tornar... O que a gente tem que mirar é tornar completamente indolor. Algumas vezes não é possível, né? Então, a gente tem que trabalhar para cada vez melhorar mais as nossas defesas. Técnicas para a gente fazer mitigação de ataques DDoS. A primeira e a mais utilizada, que, nossa, se o mundo voltasse nisso aqui, seria tão bom. Era o black hole. Antigamente, os caras miravam no único endereço IP, você pegava aquele IP e colocava no black hole. O que era botar no black hole? Eu avisava para as minhas operadoras, ó, esse IP aqui está sendo atacado, não manda tráfego para mim. Aí a operadora pegava isso, mandava para frente, falava, gente, esse IP do meu cliente está sendo atacado, por favor, também não manda para mim. E isso ia propagando lá para a internet e acabava que o ataque não chegava em ninguém, não gerava grandes transtornos. Só que, como a gente viu, o ataque normal hoje é carpet bomb. Então, ataca vários IPs ao mesmo tempo. Então, infelizmente, é uma técnica que normalmente não é eficaz. A gente colocou aqui porque ainda pode ser que alguém vai atacar um único endereço IP, mas não é comum. A gente tem o Scrubbing Center, que é alguma empresa que vai fazer a limpeza de tráfego. Então, são equipamentos ou uma nuvem que você vai entregar o tráfego sujo, eles vão tratar isso lá e te entregar o tráfego limpo. A gente tem também o BGP... Bom, continuar aqui que a gente vai falar. Temos o FlowSpec. O FlowSpec foi uma tecnologia desenvolvida para a gente conseguir propagar regras de firewall através do BGP. Então, tem algumas operadoras que suportam esse protocolo. Então, eu chego e falo para a operadora, olha, eu quero que você bloqueie para mim o tráfego para esse IP na porta tal. Então, uma sofisticação em cima lá do black hole. Ou melhor ainda, para você dizer, operadora, por gentileza, esse barra 24 inteiro aqui, nessa porta aqui, porta 53 desse barra 24, manda para mim no máximo 100 mega. Se chegar a 200 GB aí, você segura tudo aí e manda só 100 mega para mim? Então, é um negócio bem legal. Só que temos alguns problemas. Quase nenhuma operadora suporta isso. São poucas que suportam. E isso gerou alguns problemas. Porque como você propaga uma regra de firewall, o que aconteceu com uma grande operadora, aí, uma das maiores do mundo, é que um belo dia, um software injetou uma regra que bloqueava o BGP. Então, o que aconteceu? Quando ele fez essa regra, o BGP inteiro da operadora caiu. Quando caiu o BGP, para a internet da operadora. Aí caiu, sumiu a regra, então ele voltou a liberar no firewall dos roteadores o BGP. O BGP subiu. Do BGP subiu, o que veio? A regra mandando derrubar o BGP. Aí caiu. A operadora ficou num domingo de 6 da manhã até 2 horas da tarde, completamente nesse vagalume, vai e volta, vai e volta, vai e volta, praticamente sem funcionar. Né? Então, você vai precisar de alguma ferramenta para gerar esse tipo de regra. Você pode, por exemplo, o ExaBGP e usar lá alguma automação do seu lado. O OneGuard, ele é bem legal, que ele também você consegue criar de uma maneira gráfica essas regras, né? Então, você vai lá, coloca lá qual que é o IP, se eu quero uma regra tipo rate limit, né, para determinar. Então, é bem fácil a gente criar isso. Na OpenX, o que a gente fez? Né? Quando começaram aqueles ataques do tipo hit and run lá em julho de 2022, né? A gente já tinha nossas ferramentas de mitigação. Só que o que a gente percebeu naquele momento? Até a gente acontecer a detecção, ele iniciar a mitigação, já tinha um impacto muito grande para o nosso cliente. Então a gente falou, precisamos de bolar alguma coisa para impedir que o ataque chegue até o cliente. Então, qual que foi a ideia que a gente teve? Vamos pegar, então, o tráfego que a gente sabe que é lixão mesmo, que a gente sabe que é porcaria, e vamos começar a limitar ou dropar aqui na nossa rede. Ou eu jogo fora ou eu limito, né? Só que, como eu falei ali, o cara pediu Pix, a polícia foi lá e prendeu o cara. Aí, acabou, beleza, paramos, alargamos de lado essa ideia. Acabaram os ataques. Teve uma onda ali de uns 25, 30 dias. Largamos isso de lado. Só que, em janeiro de 2023, o que aconteceu? A gente tem um cliente que chama Infornet, lá de Minas, um pessoal grande parceiro nosso, né? Que a gente começou a receber alerta, ó, Infornet está tomando ataque de 150 GB. Aí passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, falei, que engraçado, né? O Ícaro não tá me chamando, não tá me mandando mensagem, não tá falando nada. E aí eu fui ver o gráfico dele, tava normal. E o gráfico nosso, apareceu o ataque. Aí a gente falou, putz, o negócio que a gente tinha começado a fazer para poder segurar um pouco dos ataques, tá sendo muito eficaz. Então, quando a gente percebeu isso, a gente melhorou muito a nossa ferramenta, a gente foi estudar profundamente, e aí que entra o conhecimento que a gente já tinha desde 2000, né? A gente foi lá, se debruçou sobre isso aqui, muitos dos conceitos que a gente usou é isso daqui, né? E a gente veio, pegou
e melhorou a nossa ferramenta. Então, depois eu vou mandar para vocês para seu QR Code aqui para vocês conseguirem ver direitinho isso aqui. Mas qual que é a ideia? Todo mundo conhece esse meme, né? Mas os ataques DDoS, o ActiveGuard é o soldado aqui ferido, a gente está segurando toda a pancada e o provedor é aquele cara que está deitado na cama ali, dormindo tranquilo. Então, qual que é as principais características da nossa mitigação no OpenX ActiveGuard? Ele não depende da detecção para mitigar, ou seja, a gente tem o flow, tem tudo, mas eu não dependo do flow, porque ele está ativo o tempo todo protegendo o provedor, né? Então, e outra coisa, o dia a dia tem que funcionar, não tem que ser aquele negócio, ativa a mitigação, desativa, ativa, desativa, ativa, desativa, não. A gente tem que deixar ativo o tempo todo, para não sobrecarregar, o provedor não ter dor de cabeça e não sobrecarregar a nossa equipe. Então tem que funcionar tudo muito bem, né? Mais de 99% das ameaças a gente neutraliza automaticamente. Às vezes passa alguma coisinha, a gente tem que trabalhar e analisar, mas hoje em dia, cada vez isso é mais raro, né? Outro ponto muito importante é que a nossa capacidade de mitigação é exatamente a mesma no nosso backbone. Como a gente faz isso direto nos nossos roteadores Juniper, o que acontece? Tem algumas operadoras que tem uma caixa de mitigação. O cara tem um backbone lá com 4 terabits de capacidade. Só que o equipamento de mitigação dele tem lá 200 GB. Se eu tomar um ataque de 400, eu não vou conseguir limpar. Então, a nossa solução é, se precisar de aumentar a capacidade de mitigação, é só botar mais caixa. Uma coisa muito importante que a gente faz na OpenX é uma análise. Quando passa alguma coisa, a gente faz tipo uma autópsia. Então, passou alguma coisa, a gente vai lá, minha equipe vai lá assim, por que passou? Assim, passou, já era. Tá morto, já era. Não. Por que aquele cara passou? A gente analisa, cria uma nova vacina e aplica nos clientes. Quais são os benefícios de você ter uma defesa eficiente? É ter tranquilidade. Você chegar e saber que, cara, você vai focar no seu negócio, porque tem alguém olhando por você, alguém te apoiando nessas árdua tarefa de mitigar os ataques DDoS. Você vai ter uma diminuição na reclamação e a redução nos cancelamentos. E o mais importante é ter uma melhoria na experiência do seu usuário final. Esse aqui é um exemplo de um case de um cliente nosso, que ali na ponta, lá em cima, no lado esquerdo do gráfico, é antes dele ativar a mitigação. Ele estava sofrendo com ataques do tipo hit and run. Depois que ele ativou a nossa proteção, isso aqui é o que a gente segurou de tráfego. Você vê o gráfico dele, se eu pegasse só daqui para frente, o gráfico dele seria um gráfico absolutamente normal. Ele nem perceberia. E foi por isso que a gente teve uma dificuldade de criar um painel para mostrar para o cliente que ele estava sendo atacado. O outro case foi da ATEC, né, um cliente nosso lá de Santa Catarina. Ele tinha só link IP da OpenX, ele já tinha toda a estrutura lá, um vanguard super bem configurado, tinha um scrubbing center e tal, só que o pessoal que fazia mitigação para ele não estava conseguindo lidar com o tipo de ataque. Eles viraram para a gente, em 20 minutos, realmente era um ataque diferente, mas em 20 minutos a gente percebeu o que era a diferença do ataque, criou uma vacina nova, aplicou e deixou ele tranquilo. Então a gente está sempre de olho, sempre melhorando cada vez mais a nossa solução. Temos um treinamento contínuo na nossa equipe. Os meninos hoje em dia, a própria equipe já consegue achar e neutralizar todas aquelas ameaças. E a gente tem várias melhorias previstas para o futuro, né? Então, a gente vai colocar, a gente tem capacidade de mitigar hoje em São Paulo e Fortaleza, mas a gente vai espalhar essa nossa solução por todo o Brasil. Então, a gente está querendo montar em Porto Alegre, vai ser o próximo, montar em Curitiba, vamos ver onde que tem mais demanda para a gente colocar os nossos equipamentos. Então, recapitulando, né? O que eu gostaria que ficasse para vocês aqui, principalmente 3 coisas. O que é detecção, prevenção, mitigação. Detecção é você ser capaz de dizer assim, estou sob ataque. É muito importante você ser capaz de falar que você está sob ataque ou não. Prevenção, você fazer parte da solução e não ser parte do problema. Então, corrija a sua rede para que você não seja um propagador de ataques DDoS. E mitigação é você estar preparado para quando os ataques começarem, você ser capaz de enfrentá-los. Eu ia abrir para perguntas, mas o tempo está encerrando. Pode nos procurar lá no nosso instante, quem tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia. E só uma mensagem final que eu queria falar para vocês é que inovação não é blockchain, não é inteligência artificial, não é nada disso. Inovação é resolver um problema de uma maneira que ele não foi resolvido. A gente parar e analisar o que foi o ActiveGuard foi algo muito simples. Mas foi uma boa sacada que a gente teve, uma forma de a gente conseguir como vamos abordar esse problema para resolver de uma maneira diferente. E foi muito eficaz. E a gente percebeu que aquela solução era muito eficaz e conseguiu usar ela com muito sucesso em todos os nossos clientes. Então, também tem aqui o nosso YouTube,
o Instagram, o nosso stand. Muito obrigado, pessoal.